Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E, continuando o nosso programa passado, vamos aqui com o deputado Carlos Gianazzi conversar com você. Voltamos já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E continuando a nossa conversa do programa passado com o deputado Carlos Gianazzi. O deputado Carlos Gianazzi é do PSOL. A área de atuação dele é no funcionalismo público, educação, cidadania, cultura e eu diria etc, dentro do serviço público, especialmente pensando em você, cidadão, e em você, servidor público. Carlos Gianazzi foi diretor de escola pública, mestre em História e Filosofia da Educação, doutor em História Econômica na USP, professor universitário e vereador na cidade de São Paulo em duas legislaturas, 2000 e 2007. Sempre atua na defesa do magistério da educação pública gratuita e de qualidade, da cidadania ativa e crítica, do fortalecimento dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada como propulsora de mudança social. Aqui estamos nós de novo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Góes. É sempre um prazer estar aqui com você. Deputado, o novo Congresso, vamos falar do novo Congresso e da nova Assembleia Legislativa. Nós já falamos um pouco da questão de ter diminuído, aqui em São Paulo pelo menos, ficou mais os deputados governistas e muito menos a oposição. Isso diminuiu a Assembleia aqui em São Paulo? O senhor acha que ela ficou mais conservadora? Ficou muito mais conservadora, mais fundamentalista, mais reacionária e mais regressiva. Eu digo, Góes, que o que era ruim ficou muito pior com esse novo formato agora para 2015. Nós temos lá o aumento da bancada da bala, né, com um grupo que se diz da área da segurança pública. Nós temos o fortalecimento de grupos religiosos fundamentalistas que cresceram e se fortaleceram e cresceu a bancada do próprio PSDB e do governo. Então, a situação é difícil. Nós vamos ter muitos embates também, não só do ponto de vista do governo, mas também com esses temas mais polêmicos da sociedade, né? E no Congresso Nacional a situação não é diferente. Esse setor mais de direita, mais reacionário, mais regressista também cresceu um pouco mais no Congresso Nacional. Então nós vamos ter tempos difíceis. Eu tenho dito que 2015 vai ser um ano difícil, tanto no Congresso como também do ponto de vista do Executivo, porque essas forças atrasadas ganharam mais espaço na sociedade, porque como há um descontentamento hoje com a política, com os partidos políticos, então muitas vezes a população não vota nos setores mais críticos, ela faz uma opção mais pela direita, pelos conservadores. É isso que aconteceu agora nesse momento. Então por isso que eu tenho dito que os movimentos sociais terão que estar mais fortalecidos e organizados, para não depender tanto dos parlamentares, porque a situação ficou muito pior. Eu ia falar exatamente sobre isso. Não é só 2015, na verdade, né? Na verdade, são 2015 é o início de 4 anos. Exatamente. E ou a sociedade realmente se mexe, ou a sociedade realmente vai às ruas, se manifesta, diz o que quer, ou nós vamos ter uma regressão no país, né, deputado? Exatamente. Você falou geral. Tudo, acho que você deu a receita aí, a fórmula, que é mobilização, sociedade se mobilizando, indo às ruas e pressionando
tanto o Congresso como a Assembleia Legislativa e como também o próprio Poder Executivo. Acho que não tem saída hoje para o Brasil a não ser as manifestações de rua, a população se organizando, exercendo a sua cidadania ativa e crítica. Não podemos depender mais da Assembleia Legislativa e nem do Congresso Nacional. Nós estamos perdidos. Eu falo que, repito, o que era ruim ficou muito pior agora. E a questão é dos deputados, do grupo da bala aí dos deputados. É gente da segurança pública, mas a segurança pública não é os que mais têm sofrido nas mãos do governador aqui em São Paulo, que não dá condições nem salarial e nem de equipamentos? Então, mas eu também acho agora, como que esses parlamentares são da base do governo, sendo que o governo trai toda uma categoria, né? Que são servidores da segurança pública, que têm baixíssimos salários, que arriscam suas vidas, que são mortos. Saiu a pesquisa agora, né, do Anuário da Violência no Brasil, mostrando que quase 500 policiais foram mortos no Brasil em 2013, fora do serviço, 75% deles fora do serviço. Então, eles ganham mal, morrem, né? E, no entanto, não há investimento. Então, acho que o único deputado, o único parlamentar que defendeu, que é dessa categoria, que eu conheço pelo menos, que eu tenho notícia, que defendeu essa categoria até o fim, foi o deputado Major Olímpio, que agora foi eleito, é deputado estadual, nosso colega, foi eleito na Assembleia Legislativa, mas foi agora eleito deputado federal, um dos melhores deputados que nós temos no estado de São Paulo, combativo, e que não se curvou nem aos interesses do seu próprio partido, né? É uma pessoa que foi a pessoa que mais defendeu a sua própria categoria profissional. Mesmo quando o seu partido ficou do outro lado, ele ficou com a sua categoria, foi punido por isso, foi perseguido no seu partido político, no seu ex-partido político, né? Ele é um exemplo de coerência e de luta em defesa dos servidores públicos. O deputado Olímpio Gomes, que eu quero render aqui a minha homenagem a ele e ao trabalho dele, que ele seja referência. Espero que os outros deputados da bancada da bala, que se dizem defensores da segurança pública, que tenham no Major Olímpio um exemplo de comportamento político dentro da Assembleia Legislativa. Que nada mais é do que defender o próprio serviço público, a própria segurança para a população. Exatamente, sem dúvida. Foi o que o deputado Major Olímpio fez, continua fazendo e vai fazer muito mais no Congresso Nacional. A Assembleia agora está em discussão com o orçamento do Estado. A conversa que se ouve por aí do governador é que a arrecadação do Estado está muito baixa, piorou muito, e que o governo não está tendo condições nem de cumprir o orçamento deste ano. Isso é verdadeiro? Não, na verdade nós vamos aprovar um orçamento, Gozi, para 2015 de 204 bilhões de reais. É um orçamento gigante, só perde para o governo federal, depois é o segundo orçamento, para 204 bilhões de reais. O governo fala isso para na verdade, canalizar recursos para o reajuste dos servidores, para as áreas sociais. Então ele dá essa desculpa de que não tem recursos, mas tem sim, porque nós acompanhamos tanto a arrecadação como os gastos do governo. Então vai aumentar muito, a arrecadação não caiu. Nós temos recursos sim e eles devem ser investidos nessas áreas sociais e no funcionalismo. Agora, o Judiciário outra vez teve um corte enorme no orçamento, né, deputado? Exatamente, um corte de 3 bilhões de reais. O TJ mandou um orçamento de 12 bilhões, o governador devolveu só 9 bilhões, né? Cortou 3 bilhões. É um corte criminoso, eu diria. Nós apresentamos emendas para recompor esse orçamento, mas esse corte pode prejudicar o reajuste dos servidores do Judiciário, pode prejudicar a aprovação dos PLCs 12, o 56, o 30, o 6 e tantos outros que beneficiam os servidores públicos. Então, nós estamos num momento agora de luta dentro da Assembleia Legislativa para recompor esse orçamento. Primeiro, é difícil a gente imaginar como é que um poder de Estado, como o Poder Judiciário, manda 12 bilhões, tem 3 bilhões cortado, e parece que nada acontece, continua funcionando precariamente, não há nenhuma reação do Poder Judiciário, né, deputado? Eu acho que o presidente do Tribunal de Justiça tinha que utilizar o seu poder, a sua força, o seu prestígio, né,
a sua condição de presidente de um poder importante, que é o Poder Judiciário, para pressionar o Executivo a devolver esses 3 bilhões que farão falta para a oferta da justiça para a sociedade aqui no estado de São Paulo, uma justiça célere, rápida, democrática, né? Ela passa necessariamente por um financiamento, ela tem um custo, mas esse corte do governador vai prejudicar, né, o Tribunal de Justiça, que é o maior tribunal do mundo praticamente. Esse daí ele precisa de recursos, né? E nós estamos com os servidores do Judiciário extremamente prejudicados, com arroxo salarial, com a compressão salarial, que não recebem as dívidas do passado, que foram já acordadas. Tem até um projeto de lei, você conhece, Goza, que está sempre lá na luta, na Assembleia Legislativa, pressionando também os deputados, é o PLC 30, que, na verdade, dispõe sobre o pagamento de 10%, né, e parcelados ainda em praticamente 5 anos, de uma dívida do passado, de um reajuste que não foi pago. E nem isso é aprovado hoje na Assembleia Legislativa, porque o governo alega que não tem dinheiro. O governo não. O TJ alega que não tem dinheiro e o governo não repassa o dinheiro. Na verdade, é um jogo de empurra entre Assembleia, TJ e governo estadual. Eles ficam empurrando a responsabilidade um para o outro, a briga dos 3 poderes. Mas você disse tudo, o presidente do Tribunal de Justiça tem que se impor, tem que ser mais ativo nesse processo, de cobrar abertamente o governador Geraldo Alckmin para que ele devolva os 3 bilhões do Judiciário. Pois até para a orientação de quem está nos assistindo, esse PL 30 é de 2013, do ano passado. Na verdade, são vencimentos atrasados que não foram pagos aos servidores. É uma lei, na verdade, é a lei da database que não foi cumprida. Exatamente. E que a gente aceitou ainda dividir em 5 anos. Nem assim o projeto é aprovado, né? Exatamente, tem uma resistência muito grande, viu? Nós estamos lá numa batalha, Gozi, para aprovar agora, antes do encerramento dessa legislatura, esses projetos que eu citei, o PLC número 56, que dispõe sobre nível superior profissional a implantação do nível superior dos oficiais de justiça, o PLC 12, que transforma o cargo dos agentes em escreventes, o PLC 6, que é dos assistentes sociais. Criação de cargos de assistente social e psicólogo. Psicólogos, todos eles. Estamos fazendo um trabalho pesado na Assembleia Legislativa para que eles entrem na pauta, sejam votados imediatamente para fazer justiça aos servidores do Judiciário. E, deputado, o senhor entrou também com um projeto de lei 1357. Nós conversamos, o senhor foi lá, já entrou com um projeto que é criando uma semana dos precatoristas. A gente já falou muito aqui no programa o que é precatório, precatório alimentar. É dívida salarial que o governo não pagou, não paga, vai arrastando, e o senhor entrou agora, semana passada. Exatamente. Como é que vai funcionar isso, deputado? Olha, esse projeto foi de iniciativa, na verdade, aqui de vocês do Júlio, né, que trouxe a ideia, né, que trouxe a iniciativa, e nós apresentamos, fomos uma espécie de porta-voz aqui do Júlio, e o projeto vai tramitar pelas comissões e provavelmente será aprovado, porque é um projeto que não implica em custo nenhum para o Estado, e ele cumpre uma função importante, que é trazer o debate, a discussão sobre os precatórios, sobre o pagamento dos precatórios. Há um grande movimento de São Paulo para pressionando o governo a pagar os precatórios. São Paulo tem uma dívida monstruosa de precatórios alimentares com os servidores públicos, que são essas dívidas, né, de reajustes que não foram dados, e tudo isso vira precatório. A cidade de São Paulo também tem uma dívida monstruosa de precatórios alimentares. O fato é que a criação da semana estadual dos precatórios, ela é importante porque ela cria o debate, né, e coloca essa questão no calendário oficial do estado de São Paulo. Falamos dos projetos dos servidores que estão lá na Assembleia, e também o Tribunal tem encaminhado alguns projetos também, ajudando a segurar o projeto dos servidores, mas encaminhando projetos beneficiando os juízes, como a questão do auxílio moradia, auxílio saúde. Isto, como é que tem um risco de ser aprovado, deixando de lado dos servidores? Você sabe que esse do auxílio saúde recentemente entrou na pauta, né? A Assembleia Legislativa queria discutir e votar esse projeto. Nós obstruímos, dizemos que não, esse nós não vamos aprovar, né, esse auxílio saúde, até porque é uma excrescência
né? Se não tem dinheiro para pagar os servidores, para aprovar o PLC 56, o 12, o 6 e o 30, como que tem dinheiro para pagar auxílio saúde para os juízes? Como que tem dinheiro para pagar o auxílio moradia, que é outra excrescência, o auxílio moradia, que já foi uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, que o TJ já está pagando? Então, tem dinheiro para pagar a magistratura, mas não tem dinheiro para pagar os mais de 40 mil servidores do judiciário, que têm salários arrochados, são explorados, que trabalham com uma carga de trabalho extremamente pesada, por conta do déficit que há lá dentro, né? Nós temos dados aí mostrando que faltam pelo menos uns 13 ou 15 mil servidores que não foram contratados. Então, isso traz uma sobrecarga de trabalho para o servidor do judiciário. Então, nós não vamos deixar que esse projeto seja aprovado, do auxílio saúde. É um absurdo, uma excrescência. Nós obstruímos essa votação e vamos obstruir. Nós queremos votar os projetos dos servidores. Da magistratura, não. Uma especialidade do deputado, que é a área da educação. Você até esteve numa manifestação agora há pouco, é isso, sobre educação? Isso, exatamente. Como anda a educação no estado de São Paulo, deputado? Olha, a educação anda sem investimento. Nós estamos com as escolas públicas sucateadas, degradadas, com superlotação de salas, em muitas delas, nós temos salas com 40. Aliás, tem um projeto seu sobre superlotação? Eu tenho 2 projetos para colocar limite de alunos por sala. Eu obrigo o governo a construir novas escolas para atender toda a demanda, mas atender com dignidade, sem superlotação, porque a escola não é depósito de criança, você tem que ter limite de aluno por sala. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Assembleia, Goza, que determina o seguinte: são 25 alunos por sala no ensino fundamental e 35 no máximo no ensino médio, né? Mais que isso tem que ser proibido, porque isso impede, porque sala superlotada impede o processo ensino-aprendizagem. Então a situação é caótica hoje. Nós temos uma carreira do magistério destruída pelo governo do PSDB, tanto é que a grande luta hoje do magistério estadual é por um novo plano de carreira, um novo estatuto que possa melhorar as condições salariais, a formação continuada, a vida funcional do professor e melhorar, sobretudo, a jornada do professor hoje, que é muito longa e estafante. O professor está adoecendo hoje, inclusive tem matérias na grande imprensa mostrando o processo de adoecimento dos professores da rede estadual de ensino. A educação precisa de uma grande reforma aqui no estado de São Paulo e de mais investimento, né? De um novo plano de carreira e de um plano estadual também de educação, que nem foi debatido ainda aqui no estado de São Paulo. Fala-se até nessa mudança do aluno ir para o ano seguinte. Aprovação automática? Uma aprovação automática. O que o senhor acha disso? Olha, nós somos com a aprovação automática, ela realmente não funciona. Nós defendemos, o que é bom é a progressão continuada, que é um sistema importante que leva em conta o desenvolvimento, o ritmo de aprendizagem do aluno, porque nós não aprendemos todos da mesma maneira e ao mesmo tempo, cada um tem o seu ritmo, o seu estágio de aprendizagem. Então, o projeto da progressão continuada ele é importante, mas para que ele dê certo, para que ele seja exitoso, nós temos que diminuir o número de alunos por sala, nós temos que melhorar as condições de trabalho dos professores, nós temos que mudar a cultura educacional. Do jeito que ele é implantado hoje, acaba virando isso a aprovação automática, por isso que não funciona. A filosofia da proposta é muito boa, ela é importante, mas nós temos que os governos têm que oferecer as condições objetivas e adequadas para que ela ocorra. Aí como o governo não oferece, principalmente aqui no estado de São Paulo, então a progressão continuada vira um mostrengo, que é a aprovação automática. Então, nós não podemos confundir as duas coisas. A progressão continuada é uma coisa, é importante que ela exista e quando ela funciona muito bem e ajuda o aluno. A aprovação automática é uma distorção da progressão continuada. Eu ouvi uma reportagem hoje ainda, falando da dificuldade de médicos para as periferias, para os hospitais ou para os atendimentos em postos de saúde da periferia, em razão de segurança. Eles não se sentem seguros de estar trabalhando em razão da violência que eles encontram na periferia. E eu estendo isso também para a escola. A escola também sofre muito isso, né? A violência escolar é uma das principais mazelas hoje da educação, sobretudo a violência dentro e fora da escola, né? A violência existe em toda a sociedade
E a escola é o espelho da sociedade, então existe a violência dentro dela, mas a violência tem crescido de tal forma nas escolas que hoje muitos professores estão adoecendo por conta dessa violência, desse trauma, dessa tensão, ou simplesmente pedindo exoneração do cargo. Aqui em São Paulo, Goze, 3.000 professores estão se exonerando por ano da rede estadual, professores efetivos concursados, porque não aguentam mais os péssimos salários, superlotação de sala, o descaso com a educação e, sobretudo, a violência hoje nas escolas. 3.000 professores, Goze, pedindo demissão, efetivos, concursados que passaram um concurso, uma prova difícil, não é fácil, entraram, são provas difíceis, eles abandonam para defender a saúde mental deles, porque muitos professores estão hoje com síndrome do pânico, com depressão, com doenças psíquicas gravíssimas por conta dessa violência que tem assolado aqui a rede estadual de ensino. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje com o deputado Carlos Gianazzi, que está no seu segundo mandato, teve aí quase 165 mil votos e esperamos, deputado, que seja uma legislatura em que a gente possa trabalhar juntos na defesa do servidor público, do serviço público, do cidadão. Com certeza, será essa a nossa grande intenção e o nosso grande trabalho. E parabéns mais uma vez pelo programa e pela sua atuação junto também, Goze, aos movimentos em defesa dos servidores do Estado de São Paulo. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual será palco no próximo dia 3 de dezembro, na quarta-feira, de um seminário intitulado Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O evento acontece a partir das 8h30 da manhã no Anfiteatro A do Hospital do Servidor Público Estadual, que você chega pela Rua Pedro de Toledo, número 1800. O evento é aberto a médicos, residentes e profissionais da área da saúde. E o seminário conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia. A palestra abordará o panorama de infecção, transmissão e tratamento da AIDS no país e no Instituto. Além disso, também serão discutidas cura, perspectivas da criação de uma vacina de combate ao HIV. E os interessados podem se inscrever gratuitamente ou pelo e-mail atitudeconsciente@iansp.sp.gov.br, que aparece aí na tela, ou ainda pelo telefone 11 4573 8489. O tema AIDS sempre é destaque na primeira semana de dezembro. É importante você saber que em 2013 o IANSP realizou um levantamento que apontou o crescimento em até 4 vezes o número de idosos infectados com AIDS. Esses números são do Ambulatório de Moléstias Infecciosas do HSPE. Em 2009, o percentual era de 3% e no ano passado subiu 6 vezes para 18% dos atendimentos. A vida sexual mais ativa dos idosos, aliada ao sexo sem proteção, também pode ter contribuído para o crescimento nas notificações. O IANSP responde pelo atendimento de 10% da população idosa no estado de São Paulo e cerca de 60% dos pacientes internados no HSPE têm 60 anos ou mais. A mesma pesquisa mostrou ainda que os pacientes acima de 40 anos são responsáveis por 72% dos casos de AIDS e por 70% dos casos de sífilis, doença também causada por uma bactéria e que também é sexualmente transmissível, dos quais 23% são idosos. Para realizar o teste de HIV, você, servidor público aqui de São Paulo, não precisa agendar. Basta o usuário procurar o Ambulatório de Moléstias Infecciosas do Hospital do Servidor Público Estadual, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11 da manhã. E nas terças e quintas também, da 1 às 4 da tarde. O acesso é pela Rua Borges Lagoa, 1755, primeiro andar.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, no último dia 5, o projeto de lei 1569/11 do deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, que torna obrigatórios dispositivos de acessibilidade em produtos de informática beneficiados pela Lei do Bem, a Lei 11.196 de 2005. Essa lei concede isenção de impostos a computadores, impressoras, roteadores e outros equipamentos que sejam classificados pelo Ministério da Fazenda como produtos que contribuem para a inclusão digital. O relator da proposta, deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, fez apenas uma alteração trocando o termo portadores de deficiência visual por pessoas com deficiência visual, de acordo com as convenções sobre o tema. Pelo projeto, será obrigatória a inclusão nesses eletrônicos de sistemas que os tornem também acessíveis aos portadores de deficiência visual, um assunto que interessa a você, cidadão. Teclado em braille, fone de ouvido, microfone, programas de leitor de tela e de aumento de caracteres vão também estar inclusos neste pacote. Cidadania, veja só, cidadania e serviço público há 15 anos. Em janeiro chegamos a 16. Sempre discutindo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Sempre informando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, ligue para nós. 11 31 04 38 36. Mande seus e-mails para fespesp@fespesp.org. Visite o nosso site www.fespesp.org. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook e também no YouTube. Basta procurar no Facebook por Federação Fespesp e no YouTube também por Federação Fespesp. Você já sabe, programa Cidadania e Serviço Público você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite, online no site da TV Aberta e depois no nosso canal do YouTube, também no nosso site. E aí você vai ver quantas vezes você quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.